Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Ande-nos, cambore, ande, ande, Pai de amor, Espírito Santo, Espírito de Cristo, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E o Senhor já permeou, saturou este lugar com essa presença tão doce e tão maravilhosa. E nós já estamos com o coração alegres e cheios. Mas precisamos, Senhor, de ouvir a Tua voz, de saber a direção que o Senhor tem para essa noite, para esta semana, nesse ano de restauração. Pai, abre os olhos dos Teus filhos, para que eles possam enxergar a Tua glória. Pai, abre os olhos dos Teus filhos, para que eles possam enxergar o Teu amor, a Tua bondade e o Teu favor. Quem crê, diga amém. Amém. Irmãos, nós estamos no ano da restauração. E o Senhor vai restaurar os anos perdidos. O Senhor vai restaurar sua alma. É uma das primeiras coisas que Deus está restaurando. Os anos que foram perdidos serão restaurados. Mas hoje eu quero falar algo que você precisa para receber a plenitude de Deus, para que todas essas coisas que nós estamos profetizando aconteçam. Então eu quero mostrar uma passagem bíblica que ela está nos 3 evangelhos sinóticos, né? E por ela estar nos 3 evangelhos, significa que ela tem uma grande importância para a sua vida. Amém, Jesus? Vamos ler comigo aqui em Lucas capítulo 5, verso 17, diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Irmãos, presta atenção. Nesse texto diz que todos os religiosos, diga todos, está fraco, diga todos. Todos os religiosos da Judeia, de Samaria e da sede Jerusalém vieram até Jesus, em Cafarnaum, na casa de Pedro. Agora, por que esses religiosos vieram? Porque algo inédito estava acontecendo. 1500 anos se passaram de lei. Nunca um cego procurou um sacerdote ou um religioso, muito menos um leproso procurou qualquer um deles e disse: olha, estou curado, o Senhor me curou. A não ser Naamã, mas Naamã nem judeu era. Mas nunca um judeu, em 1500 anos de lei, conseguiu receber a graça do Senhor. Mas de repente, olha aqui para mim, de repente, os sacerdotes não tiveram mais paz, porque eram dezenas de pessoas procurando Jesus, procurando o sacerdote, dizendo: olha, eu era cego e agora vejo. Olha, ele me curou da lepra e ele me mandou se apresentar a ti, sacerdote. E os sacerdotes e os religiosos da época ficaram pasmo. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? E foram para a casa de Pedro e se assentaram. E Jesus começou então a ensinar. Talvez você não goste dos cursos, não goste do momento da palavra, talvez você só goste mais do louvor, mas eu quero dizer para você que Jesus sempre ensinava. Diga assim: Jesus ensinava. Diga assim: no ensino, na pregação, há poder.
Veja bem, olha, e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus, os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Enquanto eu prego, manderis, e isso já aconteceu aqui muitas vezes, enquanto eu ensino, a unção do Senhor está aqui para curar. Então você pode receber a sua cura aí sentado, amém? Andelais. A Vanessa já está se estabelecendo, ó. Porque eu estou ensinando. Porque eu estou falando do nome de Jesus. Eu estou falando o nome de Jesus. E quando eu falo Jesus de Nazaré, a unção que cura permeia. Diga glória a Deus. Maressas. Do som de Manás. Quarta-feira, quem veio aqui quarta-feira? Foi bom o culto aqui quarta-feira, não foi? Havia o que? Uma unção de cura. Irmãos, eu estava aqui orando por algumas pessoas, e Deus falou para mim assim, antes, no começo do culto, ele fala: fala o que você quiser que eu vou fazer. Porque a unção dele permeava o ambiente. É que, eu não sei para quem eu falei, eu não fui muito ousado, eu devia ter falado mais coisas. Porque Deus falou, fala, e eu percebia, e havia uma unção, mas essa unção era para curar a todos. Algumas pessoas foram curadas aqui, não foram? Olha aí, até as irmãs até levantaram as mãos ali, né? Elas foram, quem foi curado aqui, levanta a mão naquele dia, olha só. Só que tem 4 pessoas, foram as que faltaram. Então veja bem, mas a unção não era só para aquelas 4 ou 10 pessoas, eu não lembro quantas pessoas foram alcançadas, era para todos. Agora, por que as outras pessoas não foram curadas? Você vai descobrir. Por que a irmã ali foi curada e alguns não foram, se a unção era para todos? O Senhor falou, fale o que você quiser que eu vou fazer. Aqui, olha só, a unção estava com ele para curar. Mas quantos foram curados nesse contexto? 1. Nenhum dos fariseus e dos religiosos foram curados. Só 1. Mas a unção era para todos. Fala para o seu irmão, você precisa aproveitar a unção que é para todos. Não fica de fora. Não põe guarda-chuva. A chuva está caindo, essa chuva não é para pôr guarda-chuva. A chuva lá de fora você pode pôr guarda-chuva. E outra, se tiver muito calor, é gostoso. Eu estava lá com o Ricardo lá, tomando um pouquinho de chuva, estava quente, né? A chuva do Espírito, não põe guarda-chuva. Qual é o guarda-chuva? Às vezes o guarda-chuva seu é a incredulidade, a apatia. Às vezes você está aqui no culto, mas está apático. Está pensando na conta das Casas Bahia que você tem que pagar amanhã. Marabras, existe Marabras ainda? A unção é para todos. Você viu que há uma unção neste lugar desde o começo do culto. E essa unção é para todos. Agora vamos ver. O que é que você precisa ter? Qual é a percepção que você precisa ter para que você receba tudo aquilo que Deus tem para você? E Deus tem muita coisa. Deus é gracioso. Ele é o Deus de toda graça. Ele quer te abençoar a todo momento. Amém, Jesus? Vamos ver, olha lá. Versículo seguinte. E eis que uns homens transportaram uma cama. Um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo, entraram por diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, para ir diante de Jesus. Até o meio, isso é importante. Até o meio. Quando eles desceram no meio, quem estava lá? Quem estava no meio? Jesus. Jesus sempre está no meio. Jesus sempre está no centro. Jesus estava no meio de 2 ladrões. A história foi dividida
ao meio. Mesmo aqueles que não creem no nome dele, mesmo aqueles que não professam a fé no Filho de Deus, são obrigados a dizer: antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Abateços. Ele precisa ser o centro do seu casamento, diga glória a Deus. Ele precisa ser o centro das suas finanças. Ele precisa ser o centro do seu ministério. Oh, aleluia. Oh, Sandica Manás. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Ele está no meio da congregação hoje aqui. Ele está no centro. Rolamanes. Continua o versículo. E vendo-lhes a fé. E eu vou voltar nesse versículo, que o segredo é esta fé. Jesus, para que ele restaure a sua vida, para que ele te prospere, para que tudo vá bem na sua vida, ele quer ver essa fé. Diga assim: restauração depende da minha fé. Amém? Diga assim: eu creio. E eu quero dizer pelo Espírito de Deus que há uma porção de fé em cada coração aqui. Porque a fé não vem de... Diga assim: a fé não vem de mim, mas é dom de Deus. Ela está aí. Ela precisa ser ativada. Diga assim: a fé que conquista está dentro de mim. Oh, amassírias. O justo viverá pela... Não há outra maneira de se viver. Você foi salvo para viver pela fé. Oh, eu estava sentado com o Ismael, o Éder estava do lado. Ontem era, acho que 1h da manhã, eu estava lá na obra. Os irmãos chegaram lá e falaram: nossa, por que eles trabalhavam tanto, não fizeram nem tanta coisa? É que é difícil, a obra é difícil, né? Parece que não fez, mas ainda estão fazendo muita coisa. E eu falei: Ismael, só Deus. Porque até ontem não tinha igreja nenhuma. Agora nós estamos cheios de problema aqui, mas problema é bom. Problema quer dizer que você tem algo, não é verdade? Para resolver. Não tinha igreja nenhuma, hoje nós estamos com um problema lá no prédio que nós vamos. Isso é bênção de Deus, é milagre de Deus. Eu estava olhando, Ismael, não tinha igreja, hoje nós temos uma igreja. Nós não tinha prédio, hoje nós estamos em um prédio maior. Ismael, olha quantas escadas. Tem escada, tudo que é tamanho lá. Eu não sei de onde vem aquelas escadas. Tem andaime. Tem tudo que é ferramenta. A ferramenta do Robert, eu nem sei que foi parar com essa ferramenta. Tem ferramenta do Robert, tem ferramenta do Rani, tem ferramenta do Ismael. Tem tanta ferramenta naquele lugar. Tudo que você precisa está lá. Você precisa de um alicate de pressão? Tem. Você precisa de uma chave Phillips? Tem. Você precisa de como que chama? Martelete para quebrar a parede? Tem. Tem tudo ali. Daqui a pouco vai chegar um trator, amém? Eu olho assim e falo: como? Tem mão de obra, tem Jaciel, o rei da alvenaria, Marcelo, o rei da pintura, Edson, o rei do telhado. Tem os caras muito habilidosos ali, tem o Rânio, tem o Éder, e eu ali correndo por fora. Tem vezes que tem 12, 13, 16 pessoas no sábado lá trabalhando. A maioria não sabe fazer nada, né? Mas os reis aí conduzem tudo, amém, Jesus? O Senhor providencia tudo, mas por quê? Nós tivemos fé. Kenichi e Geraldo, o rei da pintura, os caras pintaram o portão lá gigantesco. Amém, Jesus? Rapidinho, em 2 dias. Portãozão, vocês vão ver lá depois. Nós estragamos tudo, mas... Vamos dar um jeito. É fé. Diga assim: a fé traz à existência as coisas. Coisas que você não está vendo, coisas que você não está enxergando. E a restauração que você precisa vai vir pela fé. Eu vou falar mais um pouquinho, mas deixa eu citar algo aqui. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados.
E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ao confronto com a religião. Ora, esse versículo eu gosto muito. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Diga glória a Deus. Essa moça que está entrando, eu acho que é minha filha. Ela é linda. É a outra filha minha. Só tenho filho bonito. Camandes. Irmãos, presta atenção. Quando Jesus falou para o paralítico: olha, os teus pecados estão perdoados, os escribas, os religiosos ficaram indignados. Porque estavam o quê? Perdendo a função deles. Porque no Antigo Testamento havia uma distância entre Deus e o homem. E os sacerdotes, os religiosos, eles eram o intermediário. Mas Jesus de repente está falando algo que eles nunca ouviram. Peraí, essa função de conduzir o homem para Deus é minha. Como você está falando que você mesmo perdoa? Ou seja, eles queriam Deus lá no céu, bem longe, e os homens bem longe de Deus, e eles queriam ser o suprassumo, ou seja, os intermediadores. Só que agora o Filho de Deus, e ele mesmo diz, o Filho do Homem, ele desceu, Camanás, porque os seus pecados não te davam poder para subir. Então ele mesmo se tornou o homem e desceu para trazer o céu para você. Ele trouxe o céu para nós, aleluia. E quando ele trouxe o céu, com ele veio prosperidade, cura, salvação, restauração de doenças, de vícios, alegria. Diga assim: o céu desceu. Oh, macandelas, choreabalas. O Senhor está falando de uma intimidade que os religiosos não a conheciam. O Senhor está falando: eu mesmo perdoo todo lado dele e eu mesmo curo. Está entendendo, irmãos? Não existe intermediador entre você e Deus, porque o véu foi rasgado. E agora você tem livre acesso ao trono da graça. Os religiosos estão perdendo. Eu quero dar aqui, tem muito religioso no nosso meio, não aqui na Igreja Vinde. Eu quero dizer para você: você não depende de profeta. O profeta hoje, eu acredito em profecia, o profeta hoje, ele só confirma aquilo que Deus já falou com você. Se alguém vem com profecia para mim que Deus nunca falou, eu não dou nem bola. Mas quando o profeta vem da parte de Deus, ele vem confirmar aquilo que ele já falou. Porque não tem mais véu, não tem mais intermediário. Hoje o profeta é profeta da confirmação. Amém, Jesus? Então fica atento aí. Quando você ouvir alguma profecia: Deus não me falou. Por exemplo, se alguém chegar aqui e falar assim: Deus me falou que eu tenho que pregar 3 domingos no seu lugar, eu vou falar assim: mas ele não me falou nada, então você não vai pregar. Ele precisa falar comigo primeiro. Se ele fala com você, fala comigo. Como que ele fala com você uma coisa que faz parte de mim e não vai falar comigo? Amém, Jesus? Diga assim: o profeta na igreja é importante, mas ele só confirma o que Deus falou comigo. Diga assim: o ministério do profeta hoje é para confirmar. Ele não cria nada, ele confirma. Amém, Jesus? Então vai aprendendo. Aberés.
E aí você já fica com ousadia. Quando você profetizar, já sabe. Você está confirmando algo, amém? Então vamos lá. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Pega a tua cama. Eu quero dizer para você, pelo Espírito de Deus, que quando Deus chega na sua vida, aquilo que você é escravo, agora você começa a dominar. O que dominava aquele paralítico? A cama. O que tem dominado a sua vida? É a crise financeira? Você vai dominar ela a partir de hoje. Você vai pegar essa cama. O que está dominando a sua vida? A crise no casamento? Hoje você pega essa cama. Você vai dominar essa situação. É doença? Você vai dominar. O Senhor está te falando. O ano da restauração chegou na sua vida. Aleluia. Fala para o seu irmão: pega a tua cama e anda. Pega os teus problemas e domina. Presta atenção, o Senhor te chamou para dominar. Você governa. Nós somos reis. O Jesus que nós conhecemos, ele é rei dos... Você acha que ele é o rei dos reis desse mundo aqui? Somos nós que somos reis. E o rei, qual é a função principal do rei? Governar. Como? Mandando, ordenando. Então, se você tem alguma doença crônica, e nós falamos que este ano da restauração é o ano onde as doenças crônicas vão cair por terra, você vai falar assim: diabetes, eu te ordeno, saia do meu corpo. Vai para o lugar onde você deve ir, e é no corpo de Cristo, porque Ele já levou. Você precisa ordenar. Amém, Jesus? Governe. Obelais, Santeclei almochoso. Ore candeles. Quem tem coisa para governar? Levanta a mão. Preciso governar minha esposa. Eu falo, mas ela não obedece. Estou brincando. Amém, Jesus? Oh, neclixos, mandeabas. Deixa eu falar algo para você aqui. O Senhor está mostrando nesse texto há uma intimidade que Ele está implantando. E Ele está mostrando que Ele tem livre acesso. Diga assim: Jesus tem livre acesso. E que você precisa enxergá-lo. Diga assim: eu preciso enxergar Jesus. Preciso reconhecer Jesus. Aqueles homens enxergaram. Tanto é que eles subiram em cima do telhado, fizeram um buraco e colocaram o paralítico para baixo da casa, pelas cordas. Isso é enxergar a glória de Deus e crer nela. Amém, Jesus? Deixa eu mostrar um texto para você em João, versículo 14, capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e ver. O verbo se fez carne. O Senhor desceu dos céus, habitou em nosso meio, e as pessoas viram a glória dele. E ele era cheio de graça e verdade. Jesus, tudo que ele queria, enquanto ele esteve aqui, e hoje ele continua querendo isso, é que você enxergue a graça e a verdade da vida dele. Cego Bartimeu, escutou algo, a multidão apertando. Ele perguntou: quem está aí? Quem que vocês estão chamando? Falaram para ele: Jesus o Nazareno. Sabe que Nazaré é uma cidade medíocre? Quem vinha de Nazaré era julgado como fosse alguém que não tinha nenhuma importância.
Mas o cego enxergou o que a maioria não estava enxergando. Ele enxergou a plenitude de Cristo. Diga assim: fé é reconhecer as suas mazelas, as suas necessidades, enxergar a plenitude de Cristo e ir até Ele. Isso é fé. Só enxergar as suas mazelas não é fé. É fácil. Mas enxergar as suas mazelas e olhar para Cristo, Ele é cheio de graça e verdade. Eu vou até Ele. Quando o leproso chegou até Jesus, ele falou: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Esse leproso enxergou a plenitude de Cristo. O que Jesus fez? Tocou nele. Tocou. Quem tocasse no leproso era contaminado. Mas quem ficou contaminado foi o leproso, com a graça e a virtude do nosso Rei. Está entendendo, irmãos? Quem tem mazelas aí? Quem tem necessidades? Levanta a mão. Eu tenho. Então você precisa se achegar a Jesus e ser tocado por Ele, porque Ele tem graça e verdade. O cego, quem está aí? Jesus o Nazareno. Mas ele falou assim: Jesus de Nazaré, tem piedade de mim? Foi isso que ele falou? O que ele falou? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que ele está falando? Olha, eu sei quem você é. Eu sei para que tu veios. O Senhor falou para Davi: da tua semente eu vou levantar um rei, e ele vai governar, e o seu reino será próspero, e sempre, eternamente subsistirá. Ou então, o cego estava sabendo, ele tinha certeza: esse é o Cristo, este é a semente de Davi, este é aquele que viria salvar o mundo dos seus pecados. O cego enxergou. Tem gente que tem 2 olhos e não enxerga nada. Por que é que pessoas aqui quarta-feira foram curadas? Porque elas enxergaram a plenitude de Cristo e foram até Ele. Muitos aqui, eu sei que estavam aqui, ficou no banco, porque não enxergou. Lembra de Josué? O que Josué pediu para Deus? Para que o sol parasse. E o sol parou. Quem foi que parou o sol? Jesus. Parou o sol e a lua. E quando aquele cego reconheceu a plenitude de Cristo, a bondade de Cristo, ele enxergou. Muitos ali não estavam enxergando. Uma grande multidão não estava enxergando. Ele enxergou. Jesus parou e falou: chama ele. Aquele que parou o sol e a lua parou só por causa de uma pessoa, porque essa pessoa reconheceu a plenitude dele. Chama ele. Chamou o cego. Jesus é engraçado, né? Pergunta para o cego: o que você quer? Quero um cão guia, mestre. O que um cego quer? Quer cura, né? Mas Jesus é muito engraçado. Mas por que Jesus provoca essas coisas? Porque Ele quer ver o quê? A sua atitude de se achegar. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. O que Jesus falou? Faça conforme a tua fé. E ele saiu com as suas vistas recuperadas, restauradas, pelo caminho glorificando a Deus. Romandás. Ele está no meio de nós com verdade e graça. Ele está aqui para te curar.
Ele está aqui para resolver os seus problemas. Diga assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Maria, Sás, Marta e Maria. Jesus, ele busca tanta intimidade que ele estava lá na casa de Marta e Maria. Maria fazendo o quê? O jantar. Preocupada, ansiosa. Trabalhando para o reino? Estava. Trabalhando para Jesus? Estava. Mas Maria ficou o quê? Se enchendo da graça e verdade de Jesus. Maria ali desfrutando e Marta trabalhando. Eu quero dizer para você, pelo Espírito de Deus, diga assim: o meu serviço é importante, mas o seu desfrute é melhor. Deus está mais interessado em você desfrutar dele do que você trabalhar para ele. Fala para o seu irmão, isso aí é uma verdade. Deus está mais interessado de você desfrutar dele do que trabalhar para ele. Ao mal de muitas igrejas em célula é isso aí. Trabalha, lidera. E não é curado, não tem prosperidade, não tem alegria, não tem vida. Porque é só trabalho. É um pouco, parece um robô. Nós somos uma igreja em célula, amém? Mas você nunca vai ver eu pregando liderança no culto. Porque no culto você tem que aprender a desfrutar. Ovelha sadia dá cria. Se você for curado, se o seu casamento for restaurado, se você prosperar, quem é que não fala de Jesus recebendo todas essas coisas? Não é verdade? Agora, falar de Jesus por obrigação, isso tem prazo de validade. Você tem que falar de Jesus por alegria. Amores, sante, clamar, xandás. E Marta estava lá, fazendo as obras do reino. Nada de errado. E ainda estressadinha, né? Fala assim: mestre, chama a atenção de Jesus. Mestre, você não está vendo? Estou aqui cozinhando, fazendo abobrinha, fígado, galinha, bode, tudo para o Senhor aqui. Maria está aí, de boa, só te ouvindo. Manda ela vir te ajudar. O que Jesus falou? Marta, Marta, você está se preocupada com tantas coisas, tantas preocupações passam na sua cabeça, mas só uma coisa é importante. Ele disse isso, não sou eu. Só uma coisa é importante, só uma coisa interessa. E Maria a escolheu, e eu não vou tirar dela. O que ela escolheu? Jesus. O que ela escolheu? Intimidade. O que ela escolheu? Ouvi-lo, desfrutar dele. Maria escolheu outra coisa. Amém, Jesus? Horas cantiesmas. Fala para o seu irmão: desfrute do Senhor. Ele é o Deus de toda graça. Davi disse: a sua graça vale mais que a vida. Um rei disse isso. Fala assim, como Davi: a sua graça vale mais que a vida. A graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus vale mais que todas as coisas do mundo. Amém, Jesus? E Ele tem graça para você. Se você está doente, é porque você não entendeu a graça de Deus ainda. Se você está triste, é porque você não entendeu. Mas Ele está fazendo de tudo para você entender. Diga assim: renova minha mente, eu vou entender. Lembra de uma mulher desesperada? Chegaram, o marido dela morreu, estava endividado, deixou uma grande dívida. Chegaram os credores para levar os filhos. Oh, Beques, e
ela clamou na época, Jesus ainda não havia vindo, então o profeta era um referencial de Deus. Ela clamou ao homem de Deus: me ajude, porque os credores vão levar os meus filhos. O profeta falou: o que você tem em casa? Um pouquinho de óleo, de azeite. Então ele falou: vai na vizinhança, pega vasilhas vazias. Diga assim: vasilhas vazias. Diga: vasilhas vazias. E ele falou assim: não poucas. Entra na sua casa e deita o azeite, um pouquinho que você tem. Ela começou a deitar o azeite, enchia uma vasilha, enchia outra, encheu todas as vasilhas e o azeite não parava. Até que o óleo ainda escorrendo, ela falou assim: traga mais vasilha. E os filhos dela: acabou, mãe. Porque o favor de Deus não cessa. Só parou porque ela não tinha mais vasilhas. Se ela tivesse sido mais diligente, mais azeite ela receberia e a bênção seria maior. O Senhor está falando: eu estou no meio de vós. Traga as vasilhas vazias que eu vou encher. Eu vou encher. Cabalás. Graças a Deus. Esse é o Deus de toda graça. Oh, Mandés. De todo poder. A restauração vem assim. Diga assim: fé é eu reconhecer, é eu enxergar as minhas mazelas e enxergar a plenitude de Cristo e se achegar a Ele. A equipe de louvor pode vir aqui na frente. Cambores. Gostaria que a igreja ficasse em pé. Teclemaches. Sorodora, som de recamassas. Essa água é minha, Cintia? Amores, sans mãos. Cabahamaches. Canenos sonchos. Quem é Jesus para você? O Senhor quer quebrar toda a religiosidade. Por que você vem na igreja? Tem muitas pessoas que vão para a igreja por causa que é um movimento social. Alguns porque são líderes e estão acostumados com essa estrutura. O Senhor quer quebrar isso aí. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir. O Senhor está querendo quebrar isso aí. O Senhor andava aqui na terra na expectativa de encontrar alguém que o enxergasse. Como o cego de Jericó, Bartimeu, o enxergou. Como o leproso, o enxergou. Como Zaqueu, subiu em cima da árvore para enxergar Jesus. O Senhor tem sede de relacionamento. Aleluia. As escrituras do Novo Testamento costumam chamar Jesus de santo servo. Os crentes primitivos chamavam ele de santo servo, porque ele veio para servir. O santo servo veio para servir. O Senhor Jesus dava poucas exortações nos seus discípulos. Poucas. E a maioria das exortações era homens de pouca fé. Por que ele falava isso? Eu tenho tanto. Eu tenho tanto. Vocês têm pouca fé para receber. E o Senhor está dizendo: eu tenho tanto e quero te dar, igreja. Eu tenho tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. O salmista Davi disse: como agradecerei a Deus? Como eu vou retribuir a tantos benefícios alcançados? E pelo Espírito de Deus, ele teve a revelação:
tomando o cálice da salvação, ou seja, bebendo ainda mais dele. Quer agradar a Deus? Receba dele. Nós vamos trabalhar para Deus aqui nessa igreja? Com certeza. Estou trabalhando demais, 24 horas praticamente. Mas o que Ele mais quer são Marias, Anecoperixas, são Marias, Camalasotorobosos. O que Ele mais quer é um povo que sabe receber a prosperidade que vem dEle, a saúde que vem dEle, a alegria que vem dEle, a restauração que vem dEle. É isso que o Senhor está falando hoje para os nossos ouvidos. Aprenda a receber. Eu quero até mudar, e é verdadeiro o versículo. A fé é a certeza das coisas que não se veem, na convicção que elas vão acontecer, tal. Eu quero mudar isso aí. Fé é você entregar suas vasilhas vazias e crer no poder dele. Fé é você enxergar as suas necessidades e enxergar a plenitude dele. Ele é o poderoso, o Senhor de toda a graça. Ele é o bondoso, Ele é o santo servo. E nele eu tenho sustento, nele eu tenho cura, mandais. Nele eu tenho salvação, nele eu tenho escape, nele eu tenho saúde, nele eu tenho alegria. Amarás, alegais, alegais, alegais. O Senhor tem sede de ser enxergado. Vem, Zaqueu, você subiu nessa árvore porque você queria me ver, né? Então desce, porque eu quero ir para a sua casa. Eu quero ir para a sua casa. Vem, Zaqueu, desce para cá. Omorou a Maria, essorou manchas. Restauração vai vir sobre a sua vida. Diga assim: meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Amareia, Sheila, Omoros, Amaneis, Doce Amaraede, Agahane Soromomamas. O Senhor quer ser usado. Só pensar, irmãos, a gente prega tanta besteira por aí. O que é que Jesus mais fez aqui na face da terra? Curou, restaurou, ajudou, matou a fome. Quando ele estava conversando na casa, no texto que nós lemos, o que estava permeando? A unção de cura. Os cegos começaram a ver, os aleijados, os coxos foram curados, os leprosos foram limpos. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos vós, não vos dará todas as coisas? Como não vos dará todas as coisas? Se ele não poupou, Ana, o que era mais importante, as suas necessidades, que são bem menos importantes, como ele não vai te dar? Medite nisso, confesse isso, enxergue isso. Aleluia. O Senhor está resgatando o verdadeiro evangelho. Amareças. O Senhor está quebrando toda a resiliência do homem.
Andeo monchande abalas. Oh, sambo amoreas.